Se você é fascinado pelo sobrenatural e busca por respostas para o inexplicável, você está no lugar certo. Mas antes de mergulharmos nas profundezas do desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos relatos assustadores. O navio Queen Mary, Califórnia. O transatlântico Queen Mary foi construído em 1936, sendo considerado um navio de cruzeiro revolucionário para a linha Cunard. Durante a Segunda Guerra Mundial ele serviu no exército britânico antes de voltar a funcionar como um navio de cruzeiro, para se aposentar em Long Beach em 1967. Com uma história tão rara, o navio estava destinado a deixar a sua marca. O Queen Mary é conhecido por suas visões de fantasmas e atividade paranormal inexplicável. A porta 13 da sala de motor tem o fantasma de um homem que morreu esmagado durante a perfuração de uma porta sólida. Muitos visitantes e tripulantes afirmaram ter visto um homem jovem de macacão azul andando perto da porta. O epicentro de assombrações é a piscina. Os fantasmas de mulheres de maiô da moda antiga foram vistos várias vezes. Trilhas de pegadas molhadas também foram vistas, apesar da piscina estar vazia. Todo local assombrado parece ter uma mulher branca, e o Queen Mary não é exceção. Ela pode ser vista no salão do navio dançando sozinha nas sombras. Se você gosta de música com assombração, você não ficará desapontado. O Queen Mary também tem um fantasma pianista em seu grande piano, que choca os visitantes do navio com suas notas assustadoras. Restaurante. Essa foto foi tirada no restaurante do RMS Queen Mary em uma de suas viagens pelo mundo. Sala de máquinas, porta 13. Em 10 de julho de 1966, durante um trabalho rotineiro na porta hermética da sala de máquinas, um rapaz de 18 anos de idade foi empurrado violentamente sobre a porta 13 nos fundos da sala de máquinas. Numerosos encontros têm sido reportados pelos visitantes e pelos tripulantes do Queen Mary, os quais descrevem que viram um homem barbudo, jovem com roupas azuis, o qual atravessa a sala de máquinas e depois desaparece através da porta 13 nos fundos. A piscina da primeira classe. A piscina da primeira classe, a qual está sem uso já há muito tempo, tem sido um lugar de mútuos encontros fantasmagóricos. Há havido informes de avistamentos de mulheres com vestidos longos e brancos ao redor da piscina. Também tem pessoas que ouvem barulhos como que alguém mergulhando na piscina, sendo que ao chegar ao local, existe o avistamento de rastros molhados como se alguém tivesse saído da piscina naquele momento. Alguns especialistas acreditam que nesse local existe um vórtice interdimensional que faz o contato entre outro mundo e o nosso através do interior do Queen Mary. O salão de festas da primeira classe. O salão de festas da primeira classe tem sido alvo de muitos encontros, sendo que todos os detalhes dos fatos de avistamentos de fantasmas têm sido coerentes entre as testemunhas que presenciaram. Parece que uma mulher jovem e formosa, em um vestido de noite branco, muito elegante, tem sido vista dançando pelas sombras do salão. Um dos encontros mais recordados ocorreu quando uma pequena garota que estava visitando Queen Mary apontou para uma direção dizendo que havia uma mulher vestida de branco olhando para ela. Olhando ao redor, o guia turístico não viu nada, sendo que a garotinha insistiu e continuou sinalizando que a mulher de branco estava em um canto do salão de festas. Ninguém viu nada. No entanto, a garotinha não sabia que ela era uma de muitas pessoas que tinham visto aquela aparição no Queen Mary. O fantasma gris. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Queen Mary foi pintado e camuflado, transformando-se em um navio de transporte de tropas e apoio. Foi chamado então de o Fantasma Gris. O Fantasma Gris provou ser um membro importante das forças aliadas, sendo que Adolf Hitler chegou a oferecer $250 mil de recompensa e a Cruz de Ferro a qualquer capitão de submarino que pudesse afundá-lo. Durante uma viagem em que o Fantasma Gris realizava em zigue-zague pelo oceano, tentando despistar os submarinos alemães, ele colidiu com um navio de cruzeiro britânico HMS Curaçao, cortando-o ao meio. Mais de 300 soldados britânicos afundaram junto com o Curaçao. 40 anos depois, uma equipe de televisão instalou equipamentos de gravação no Queen Mary durante a noite, bem no local interno onde ele colidiu com o HMS Curaçao. Sons incríveis foram ouvidos depois, como sons de colisão e também sons de gritos e pedidos de socorro. Acomodações de primeira classe.
Muitas ocorrências têm tomado lugar dentro dos limites de um número de camarotes de primeira classe. Tem havido informes de água correndo nos lavatórios à noite, telefones que tocam em altas horas da noite e de luzes que se acendem ou apagam misteriosamente. Alguns passageiros têm relatado ouvir uma respiração perto deles nas acomodações do Queen Mary, bem como cobertas que são retiradas à noite enquanto dormiam. Um acontecimento estranho sucedeu em uma manhã enquanto que um guia turístico tirava fotografias de um dos interiores dos camarotes. Uma foto que capturou a imagem de um espelho dentro de uma das cabines, quando revelada, mostrou a imagem de um homem alto de cabelos pretos no espelho. Isto não seria considerado estranho, exceto que o homem da foto usava uma roupa do estilo de 1940 e não parecia ninguém conhecido que estivesse a bordo naquela data. O sanatório de Waverly Hills, Kentucky. O sanatório de Waverly Hills, localizado em Kentucky, é um lugar marcado por uma história sombria e intrigante. Construído no início do século XX para abrigar pacientes com tuberculose, rapidamente ganhou fama devido às condições precárias e aos tratamentos controversos aplicados na época. Ao longo dos anos, o sanatório testemunhou inúmeras mortes e sofrimentos, alimentando lendas e histórias de atividades paranormais. Relatos de aparições de fantasmas, vozes sussurrantes e sons inexplicáveis tornaram-se parte da narrativa envolvendo o local. Apesar de ter encerrado suas operações como sanatório décadas atrás, o Waverly Hills continua a atrair a atenção de curiosos, caçadores de fantasmas e entusiastas do sobrenatural. Seus corredores vazios e salas abandonadas são agora palco de visitas guiadas e investigações paranormais, onde aqueles que se aventuram podem sentir a presença do passado ecoando entre suas paredes. Para alguns, o sanatório de Waverly Hills é apenas um edifício abandonado, mas para outros, é um lugar onde o passado se entrelaça com o presente, alimentando o mistério e a intriga que o cercam. La Posada de Santa Fé, Novo México. A Posada de Santa Fé, localizada no Novo México, é muito mais do que um simples hotel. Com uma história rica e envolvente, este estabelecimento é conhecido por seu charme único e pelas lendas que o cercam. Construída originalmente como uma casa particular no século XIX, a Posada de Santa Fé foi transformada em um hotel de luxo que preserva muitas características históricas da região. No entanto, o que mais intriga os visitantes são os relatos de atividades paranormais que ocorrem dentro de seus antigos muros. Muitos afirmam ter visto aparições fantasmagóricas vagando pelos corredores silenciosos durante a noite. Outros relatam ouvir vozes sussurrantes ou sentir uma presença inexplicável ao seu redor. Essas experiências levaram alguns a acreditar que a Posada de Santa Fé está assombrada por espíritos do passado, cujas histórias ainda ecoam nas salas e salões do hotel. Apesar dessas histórias assustadoras, a Posada de Santa Fé continua a ser um destino popular para aqueles que procuram uma experiência única e uma conexão com o passado. Seja você um crente fervoroso ou um cético convicto, uma estadia neste encantador hotel certamente deixará uma impressão duradoura em sua memória. Stanley Hotel, Colorado. O Stanley Hotel, localizado no Colorado, é uma icônica construção que há décadas intriga e fascina os visitantes. Construído no início do século XX, este majestoso hotel é conhecido por sua arquitetura impressionante e sua atmosfera única, mas também é famoso por suas histórias de atividades paranormais. O hotel ganhou notoriedade mundial após inspirar o famoso romance O Iluminado, de Stephen King, que mais tarde foi adaptado para o cinema por Stanley Kubrick. A obra ficcional trouxe ainda mais atenção para o Stanley Hotel, alimentando a curiosidade sobre seus supostos residentes sobrenaturais. Muitos hóspedes relataram experiências inexplicáveis durante sua estadia no hotel, incluindo avistamentos de figuras fantasmagóricas, sons inexplicáveis e objetos que se movem sozinhos. Alguns acreditam que esses fenômenos estão ligados às histórias sombrias do passado do hotel, enquanto outros veem essas experiências como resultado da imaginação ou sugestão. Apesar das histórias de fantasmas, o Stanley Hotel continua a ser um destino popular para os amantes de mistério e aventura. Seja você um crente no sobrenatural ou apenas um curioso em busca de uma experiência única, uma visita a este lendário hotel certamente deixará uma impressão duradoura em sua memória. Quarantine Station, Austrália. A Quarantine Station, localizada na Austrália, é um lugar que evoca imagens sombrias do passado colonial do país. Construída no século XIX,
esta estação foi usada para isolar e tratar aqueles que chegavam ao país com doenças contagiosas, como varíola, peste e tuberculose. Com o passar dos anos, a Quarantine Station testemunhou inúmeras tragédias e sofrimentos, e muitos acreditam que o local está assombrado pelos espíritos daqueles que pereceram ali. Relatos de avistamentos de figuras fantasmagóricas, sons inexplicáveis e fenômenos paranormais são comuns entre os visitantes e funcionários do local. Além de sua reputação como um lugar assombrado, a Quarantine Station também é conhecida por sua rica história e arquitetura única. Visitantes podem explorar os antigos edifícios da estação, incluindo os alojamentos dos pacientes, a enfermaria e os túmulos dos que faleceram durante a quarentena. Hoje em dia, a Quarantine Station é um destino turístico popular, oferecendo passeios guiados e experiências paranormais para aqueles que desejam mergulhar na história e no mistério do lugar. Se você é um entusiasta do sobrenatural ou apenas um curioso em busca de uma experiência única, uma visita à Quarantine Station promete deixar uma impressão duradoura em sua memória. Tombstone, Arizona. Tombstone, no Arizona, é uma cidade que evoca imagens do Velho Oeste da era dos cowboys. Fundada no final do século XIX, esta cidade ganhou fama como um dos centros do movimento da Corrida do Ouro e da Fronteira Americana. Conhecida como a cidade mais autêntica do Velho Oeste, Tombstone é famosa por seu passado turbulento e sua rica história. Entre os pontos turísticos mais famosos está o Oca Curral, onde ocorreu o famoso tiroteio de 1881, um dos eventos mais emblemáticos do Velho Oeste. Além disso, Tombstone é conhecida por suas lendas e histórias de fantasmas. Muitos dizem que a cidade está assombrada pelos espíritos dos pioneiros, mineiros e pistoleiros que uma vez chamaram este lugar de lar. Visitantes relatam avistar aparições inexplicáveis, ouvir risadas e vozes sem fonte aparente, e sentir uma presença estranha enquanto percorrem as ruas históricas da cidade. Apesar de suas assombrações, Tombstone continua a atrair turistas de todo o mundo que desejam mergulhar na história fascinante do Velho Oeste e experimentar a autenticidade desta cidade única. Seja você um entusiasta da história, um admirador do sobrenatural ou simplesmente um viajante em busca de uma aventura emocionante, Tombstone oferece uma experiência inesquecível que o transportará de volta aos dias selvagens e indomáveis do passado americano. Fairmont, Califórnia. O Fairmont Sonoma Mission e Spa, localizado na bela região vinícola da Califórnia, é um lugar conhecido por sua elegância e luxo, mas também é envolto em mistério e lendas de atividades paranormais. Construído em 1927, o hotel tem uma longa história e muitas histórias circulam sobre acontecimentos estranhos e inexplicáveis que ocorrem em suas dependências. Disse que o espírito de uma mulher chamada Beatrice, que morreu tragicamente no local, ainda assombra os corredores do hotel. Alguns hóspedes relatam avistar uma figura vestida de branco flutuando pelos corredores à noite, enquanto outros afirmam ouvir seus passos suaves ecoando nos pisos de mármore. Além de Beatrice, há rumores de outros espíritos que vagam pelas instalações do Fairmont Sonoma, incluindo de um homem vestido de uniforme militar e de uma criança que brinca nos jardins do hotel. Apesar dessas histórias assustadoras, o Fairmont Sonoma Mission e Spa continua a ser um destino popular para aqueles que buscam uma experiência de luxo e relaxamento na pitoresca região vinícola da Califórnia. Se você é um entusiasta do sobrenatural ou apenas um apreciador de boa comida, vinho e hospitalidade, uma estadia neste hotel certamente será inesquecível. Esperamos que vocês tenham sido envolvidos por essas histórias sombrias e assustadoras. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares que também apreciam uma boa dose de mistério e terror. Até o próximo encontro nas sombras. Tenebrosamente, relatos e fatos.